eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer a correção no caderno de atividades das páginas 18 à página 28. Vamos iniciar na página 18. Na página 18, nós temos um texto com o título Sobretudo do seu nascimento. Bom, toda vez que você tiver uma interpretação de texto para fazer, lembre-se sempre de consultar um dicionário caso haja alguma palavra desconhecida no contexto. Número 1. Releia o título e uma frase do causo. Primeira, sobretudo do seu nascimento. Segunda, fica determinado que, a partir dessa data, todo funcionário e agente ferroviário deverá usar uniforme, sobretudo em horários de passageiros. Assinale a alternativa que indica o significado da palavra destacada, em um título e em 2 frases do texto. Letra A, capote, capote. Letra B, capote, principalmente. Letra C, principalmente, capote. D, principalmente, especialmente. Então, seria a letra B, que vocês teriam que marcar como opção. Habilidade inferior ao sentido de uma palavra ou expressão. 2. A narrativa foi escrita com a intenção de provocar A. Suspense, B. Mistério, C. Humor ou D. Crítica. Seria a letra C, humor. Tá? Essa habilidade é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Se você acertou, você pode colocar um certo aí no seu livro, ok? Para produzir o efeito desejado, foi utilizado um jogo de sentido com a palavra ou a expressão. A. Índio velho. B. Bombacha. C. 1900 e Guaraná de rolha. D. Sobretudo. Resposta, letra D, ok? Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Habilidade da 3. 4. Essas habilidades vocês não precisam copiar. Eu só estou falando qual habilidade, se caso você tenha acertado, que você conseguiu alcançar. Mas se caso você não tenha conseguido acertar, também não é motivo para ficar desesperado, ok? 4. A região a que pertencem as personagens é revelada principalmente pelo uso da ou das palavras. A. Capote de lã. B. Bombacha. C. Cap vermelho ou D. Circular. Seria a letra B, bombacha, tá? Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto. A questão de número 5. Página 19. Compare o uso da linguagem em 2 momentos, na conversa entre os personagens e no texto da circular. O uso da língua na conversa e no texto da circular é, respectivamente, A. Mais espontânea, mais monitorado. B. Mais monitorado, mais espontâneo. C. Mais monitorado, mais monitorado. E D. Mais espontâneo, mais espontâneo. Resposta correta, letra A. 2. Texto 2. Aqui nós temos um texto em quadrinho. Toda vez que tem um texto, é como eu disse, seja de quadrinho ou não, leia-o atentamente. Se tiver alguma palavra desconhecida, procure no dicionário. Número 1. O objetivo dessa história em quadrinhos com a personagem Tina e Rolo é A. Alertar. B. Anunciar. C. Criticar ou D. Divertir. Resposta correta, letra D. Divertir. Releia essas frases da história em quadrinhos. Tá rolando um clima entre mim e a Bianca. Acho que a Lia tá arrastando a maior asa por mim. As expressões em destaque indicam uma variedade linguística própria de A. Uma região brasileira. B. Um grupo social adulto. C. Uma situação comunicativa mais formal. Ou D. Um grupo social jovem de uma época. Resposta correta, letra D.
3. O efeito de humor da história resulta principalmente do fato de que Tina A. Não aprova nenhuma garota citada por Rolo. B. Aprova todas as garotas citadas por Rolo. Letra C. Aprova uma das garotas citadas por Rolo. Ou letra D. Só aprova a garota ideal que está perto de Rolo. Resposta correta, letra D. 4. A garota ideal, segundo a amiga de Rolo, é A. Bianca, B. Paola, C. Tina ou D. Lia. Resposta correta, letra C. Tina. Ler e imaginar. Linguagem figurada e recursos expressivos sonoros. Sentido real e sentido figurado. Você estudou que as expressões da língua têm um significado próprio, chamado literal ou real, mas que elas podem ter também um sentido figurado, isto é, um significado que lhes é atribuído por associação de ideias, por comparação com outros elementos. Leia a propaganda abaixo. Atenção, mulheres. Em outubro, façam a revisão. Em uma primeira leitura, texto verbal e imagem podem levar o leitor a pensar que a intenção da propaganda é mostrar a necessidade de fazer a revisão do carro. Depois da leitura do texto do lado direito, que é esse aqui pequenininho, em letras menores, o leitor pode atribuir outro significado ao texto escrito em letras maiores. Por que a chamada do anúncio é direcionada às mulheres e por que em outubro? Bom, é chamada às mulheres porque nós temos aqui esse lenço aqui atrás, né, que representa o que? Ao público feminino, ok? E por que é direcionado, né, tantas mulheres e por que em outubro? Porque em outubro temos o quê? A campanha de mamografia, ou seja, para combater o câncer de mama, tá? Que atinge muitas mulheres, ok? Então esse símbolo aqui, ó, é o símbolo contra, né, do câncer de mama. Contra o câncer, não. É um símbolo que combate ao câncer, tá? Então você teria que colocar que é um símbolo que representa o combate do câncer de mama e esse contexto aqui está se referindo à mulher, se dirigindo à mulher, porque é sobre o câncer de mama, que atinge milhões, milhares de mulheres. B. No anúncio, que imagens estabelecem relação entre a primeira leitura, revisão do carro, e uma leitura mais ampla, revisão da saúde da mulher para a prevenção do câncer de mama? Então, aqui, você teria que mencionar, né, a cor do fundo, né, que alude ao nome Outubro Rosa, e o símbolo da campanha atrás do carro, o laço cor-de-rosa, ok? Em sua opinião, o uso da linguagem figurada nessa propaganda provoca o efeito desejado? Explique. Então, você tem aqui uma resposta pessoal, porque está falando ali em sua opinião. Mas uma sugestão é que, sim, esse uso de linguagem figurada aqui, ele vai provocar o efeito desejado, tá? Por quê? Porque ele chama a atenção dos leitores, principalmente das leitoras, que no caso são as mulheres, ok? Esse anúncio, pago por uma montadora de carros, visa estimular as mulheres a cuidar da própria saúde. Em sua opinião, ao tomar essa atitude, o anunciante procura associar sua marca a alguma coisa? Explique. Então, aqui, ele faz isso porque ele faz a associação sobre aqui, ó, sua marca a pautas sociais importantes, como a saúde da mulher, a fim de torná-la simpática, sobretudo ao público feminino, que também consome seus produtos. Bom, então seria assim. Embora seja sua opinião. Se você colocou não, vá novamente na imagem e dê uma olhada e refaça a sua questão, ok? Em adivinhas, a linguagem figurada é um recurso muito utilizado.
pois para captar o sentido do texto é preciso ultrapassar os limites do significado literal das palavras. Leia e adivinha a seguir. O que é o que é? 6 mortos esticados, 10 vivos passeando. Enquanto os vivos passeiam, os mortos ficam chorando? Domínio público. 10 vivos passeando é igual a 10 dedos passeando pelas cordas do violão, movimentando-se. Enquanto 10 vivos passeiam é igual enquanto os 10 dedos passeiam. E os mortos ficam chorando, as cordas emitem som, gemem. 2. Associe a letra correspondente às respostas adequadas a cada uma das adivinhas abaixo, buscando o sentido figurado de palavras. O que é o que é? Todos veem, mas ninguém alcança. A letra A é o horizonte. Quanto mais se cozinha, mais duro fica. Letra B, o ovo. Anda com os pássaros na cabeça. A letra C, aqui embaixo, o piolho. Recursos estilísticos. Bom, nos recursos estilísticos, página 21, ele começa me falando quais são figuras de linguagem, personificação, metáfora e recursos expressivos sonoros, aliteração e trocadilho. Número 1. Leia o poema a seguir. Rato que não dá rata, rato que vê seu ato, não chega nem perto da pata de gato. Letra A. Não dar rata significa não cometer ato sem pensar, não agir de modo desatento. No poema, qual é a rata que não se deve dar? Por quê? Não chegar perto do gato, porque pode ser caçado. Letra B. Que recurso corresponde ao jogo com as palavras rato e rata? Metáfora, personificação ou trocadilho? Trocadilho. Que nome se dá ao recurso de repetição de sons em rato, ato e gato? Aliteração. Leia este outro poema. Minha mãe dizia, ferve água, frita ovo, pinga pia e tudo obedecia. Letra A. A que se refere a palavra tudo no poema? As palavras água, ovo e pia. B. Qual é a figura de linguagem empregada como recurso nesse poema? Explique. Personificação, porque o ato de obedecer, próprio dos seres humanos, é atribuído à água, ao ovo e à pia, que não são seres humanos. 3. Leia mais este poema. Brejões. Vem vindo que vem vindo um vento, que vem vindo um vento sem pena nem cabeça, que nem Atena de louva a Deus detecta. Vem vindo que vem vindo um vento. No poema, o que pode ser um vento sem pé nem cabeça? Um vento que não era esperado. É importante que vocês façam essa inferência, pois o verso que nem Atena de louva a Deus detecta confirma esse vento inesperado. B. Qual é o som que se repete no poema? O que ele sugere? O som da letra V, que sugere a chegada do próprio vento. C. Que nome é dado a esse recurso, que consiste na repetição de sons de consoantes em diferentes palavras? Aliteração. Formação de palavras. Composição, com prefixo, derivação e com sufixo. Número 1. Para cada prefixo indicado, escreva 2 palavras formadas por derivação. Então, eu tenho sugestões, tá? Com impopular, impossível, imperfeito. Desabrigado, desfeito, desempregado. Microempresa, microfilme, microfone. Hipersensível, hipermercado, hipertenso. Multimilionário, multitarefas, multimídia. E televendas, teleguiado e telecomunicação. Circule o sufixo da palavra dada e complete o quadro com mais 3 palavras formadas com o RR. Primeira, macarronada. Então, teria que circular a ada e fazer outras palavras com esses sufixos, né? Feijoada, bacalhoada, marmelada. São sugestões. Roseira, goiabeira, laranjeira, figueira. Eira. Dentista, ista,
motorista, frentista, economista. Adorável, ável, respeitável, amável, confortável. Bronquite, ite, rinite, faringite, gastrite. E barbeiro, eiro, torneiro, engenheiro e padeiro. 3. Encontre e copie a palavra que não faz parte da mesma família, levando em conta o significado do sufixo ou do prefixo. Galinheiro, viveiro, estrangeiro, cocheira e pesqueiro seria a palavra estrangeiro. Reler, regata, refazer, retornar, recomeçar, a palavra regata. Incapaz, incerto, incompleto, indiferente, infância. Infância. Bigode, bicama, bilateral, bimotor e bipolar. Seria bigode, ok? Temos aí um desafio da língua. Som de S, letra S ou SS. Leia em voz alta e compare a escrita do som S no meio das palavras. Ganso, pulseira, densa, anseio, ensaiar, bolsa, corça, aço, passo. Possível, depressa, avesso, assumir e missa. Depois de uma letra consoante, a letra S representa o som de S, como na palavra mansa. Quando há som de S entre duas vogais, é preciso dobrar a letra S, que ficaria SS, para representá-lo, como em assim. Nas palavras a seguir, foram retiradas as letras S. Reescreva-as na tabela, distribuindo-as em duas colunas, grafadas com S depois de consoante ou com SS entre vogais. Então, ficaria dessa forma. S depois da consoante. Mansa, farsa, denso, consolo, ensaio. E SS entre vogais. Massa, fossa, desse, colosso, essência. Som de S com letras SC e S cedilha. Apenas antes das vogais E e I, SC tem som de S. Exemplo, nascer, descida. Usa-se cedilha antes de A, O, U. Exemplos, nasça e desço. Leia a seguir uma lista de palavras escritas com SC. Grife essas letras e escreva diante de cada palavra outra da mesma família. Exemplo, acréscimo, acrescentar. A, adolescente, adolescência, adolescer. B, ascender, subir, ascensão, ascensorista. C, consciência, conscientizar, consciente, conscientização. Crescer, crescimento, crescido, acrescido, acréscimo. Rejuvenescer, rejuvenescido, rejuvenescimento. E oscilar, oscilação, oscilante. Som de S com letra X. Leia em voz alta as seguintes palavras, observando a sílaba destacada. Experiência, extraordinário, exposição, extradição. Além de essas palavras serem iniciadas pela letra E, elas têm a sílaba ES, que termina com a letra X, mas tem um som de S. A letra X, seguida de consoantes, tem o som de S. Complete as palavras e, diante de cada uma delas, escreva outras da mesma família. Letra A. Exclamação. Poderia escrever exclamativo. B. Experimentar. Poderia ser experiência. Expedição, expediente. E explicação, explícito. Não, perdão. Explicitação. Explícito. Homófonas, palavras escritas com S ou com Z. Você viu que homófonas são as palavras que têm o mesmo som, mas significados e grafadas diferentes. Por exemplo, cheque, documento bancário, e cheque, lance do jogo de xadrez. As frases a seguir têm lacunas que devem ser preenchidas com uma das palavras indicadas entre parênteses. Se achar necessário, consulte o dicionário. A. Ícaro queria voar e ganhou do pai um par de asas. Mas, deslumbrado com a sensação do voo, esqueceu-se do aviso de seu pai ao
azar, o filho. Mas aqui, a palavra azar significa prover de asas, tá? Então, por isso que é escrita com S, ok? E tem essa sonoridade de Z. Continuando. Não chegue perto do sol, porque a cera que segura as penas de sua asa pode derreter, pode derreter. Por azar, Ícaro, agora escrito com Z. Ícaro só se lembrou das palavras do pai quando sentiu suas asas se desfazendo no ar. A cautela deve ser a companheira de qualquer aventura. Então, na primeira, azar com S e azar com Z. Na segunda, aí eu tenho cozer com S e cozer com Z também. Quando o dinheiro acabou e a moça precisou ganhá-lo com o próprio trabalho, escolheu cozer para senhoras ricas, pois a outra opção seria de cozer para os operários, e ela sempre havia rejeitado qualquer contato com a cozinha da casa. Letra C, eu tenho as palavras prezar com S e prezar com Z. Para prezar o lobo, o caçador armou várias armadilhas na mata em torno da casa da fazenda. Por prezar a vida selvagem, se conseguisse êxito, iria soltá-lo depois na distante reserva florestal. Som de Z com letra X. Leia em voz alta as seguintes palavras, observando as sílabas grifadas. Exato, exemplo, exigência, êxodo e exuberante. Essas palavras são iniciadas pela letra e têm em comum sílabas grafadas com a letra X com som de Z. Complete as palavras e escreva diante de cada uma delas outra palavra da mesma família. Siga o modelo exausto, exaustivo, executar, executável, exibição, exibido, exonerar, exonerável, exílio, exilado, exercício, exercitar e existência, existir. Página 25. Vamos para a atividade sobre substantivos. O texto abaixo foi produzido para divulgar uma coleção de livros de folclore para crianças. Leia-o e faça as atividades a seguir. Letra A. Copie do texto todos os substantivos, ou seja, as palavras que dão nome a alguma coisa, a seres, a fenômenos da natureza. Lembrem-se que substantivo eu nomeio, ok? Então seria coleção, contos, lendas, pais, filho, lembranças, infância, histórias, trava-línguas, cantigas, roda, brincadeiras, trovinhas, parlendas, livros, CDs e livros e CDs separados. Letra B. Copie do texto as palavras que são verbos, ou seja, que exprimem ações ou estados dos seres. Seria vai levar, né, que é vai e levar, e vai resgatar, que é vai e resgatar. E são. Levando em conta as suas respostas à atividade anterior, responda. Que classe de palavras predominou nesse trecho? Substantivo ou verbos? Foi os substantivos. Qual provavelmente é a intenção do texto ao utilizar essa classe de palavra? Explicar o que é a coleção ou explicar para que serve a coleção? Explicar o que é a coleção. 3. Leia a continuação do texto de divulgação reproduzida na atividade 1. Uma importante obra para ler, ouvir, colecionar e, claro, soltar a imaginação com as crianças. A. Copie todos os substantivos desse trecho. Seria obra, imaginação e crianças. B. Copie todas as palavras que são verbos. Ler, ouvir, colecionar e soltar. Com base em suas respostas à questão anterior, responda. Letra A. Que classe de palavra predominou nesse trecho? Substantivos ou verbos? Seriam os verbos. Qual provavelmente foi a intenção do texto ao utilizar essa classe de palavra? Explicar o que é a coleção ou explicar para que serve a coleção? Resposta: explicar para que serve a coleção. Sobre os substantivos, relembre também. Então, você tem a classificação comum e próprio, concreto e abstrato, simples, composto, primitivo derivado e
coletivo. Na fotografia abaixo estão os livros que fazem parte da coleção sobre o folclore brasileiro divulgada na seção anterior. Leia os títulos do texto. Então, você teria que fazer essa leitura, ok? Da 1 até a 25, para responder a questão na página 27. Na coluna da direita do quadro abaixo, escreva 3 palavras retiradas dos títulos dos livros que são exemplos de substantivos, de acordo com as classificações da coluna à esquerda. Então, substantivo e aqui exemplos. Próprio, Pedro Mazalartes, porque nome de pessoa, né? João, Mata Sete e João Grilo. Comum, histórias, travessuras, lenda, macaco, banana, proezas, né? E tem um monte aí. Se você não fez alguma delas, você pode colocar. Se você fez todas, ok. E se deixou apenas algumas, também não tem problema, tá? Concreto. Macaco, banana, veado, baratinha, fruta, onça, tá? Mandioca, ok? No ponto de vista da gramática normativa, o nome dos seres lendários é considerado substantivo concreto. Mesmo que eu não possa pegá-los, eu posso imaginá-los, tá? Abstrato, travessuras, né? Nome da ação de quem atravessa, e proezas, nome de quem é difícil de ser realizado. Simples. Tem um tanto aí, vou dar exemplo de alguns. Histórias, travessuras, lenda, macaco, banana. Composto, bumba meu boi, mula sem cabeça, malas artes, que mais artes. Primitivo, histórias, macaco, banana, fruta, onça. Derivado, baratinha, negrinho, folha, aral e galinha. Copie dos títulos dos livros a única palavra que é verbo. Seria a palavra apareceu. Você leu os títulos de 25 livros sobre o folclore brasileiro. Você poderia dizer que leu títulos de uma coleção de livros. A palavra coleção é um substantivo coletivo, porque dá nome ao conjunto de objetos. Preencha os espaços do quadro abaixo, seguindo o modelo. Se necessário, consulte um dicionário. Expressão. Grupo de soldados. Substantivo coletivo, batalhão. Então, você teria que fazer o mesmo. Conjunto de jurados, júri. Muitas flores reunidas, buquê, ramalhete. Colmeia, conjunto de abelhas. Animais de uma região, fauna. Flora, plantas de uma região. Banda, reunião de músicos. E grupo de aves ou de assaltantes, bando. Última página de correção, 28. Complete as frases utilizando substantivos coletivos adequados ao contexto. Aprendi nas aulas de geografia que o arquipélago, que é o conjunto de ilhas, dos Açores é de origem vulcânica. B. As bananas estavam tão bonitas nas barraquinhas da descida da serra que foi impossível comprar só um cacho. A noite estava quente e do mar vinha uma brisa suave. Ficamos deitados na areia olhando uma grande constelação. Durante nosso passeio pela fazenda, foi possível ver uma manada de bois e vacas e várias ninhadas de galinhas. O substantivo concreto tem existência própria, isto é, não depende de outro ser para existir no mundo real ou no imaginário. Lápis, cachorro, fada, Batman, Cinderela. O substantivo abstrato depende da existência de uma qualidade, um estado ou da ação de outro para existir. Assim, só existe a felicidade se houver alguém feliz. Para existir o medo, é preciso existir alguém que é medroso ou está com medo. Se houver alguém comemorando algo, tem que haver o quê? Uma comemoração. Complete as frases utilizando substantivos abstratos a partir das palavras destacadas. Triste. Tristeza é o nome do estado de quem está triste. Para haver um casamento é necessário 2 pessoas se casando. Quando pessoas estão festejando alguma coisa, dizemos que há uma festa ou festança. Naquele pedaço de terra há muitos seres vivos. A vida acontece lá independentemente das condições adversas. Aquele espaço da casa é mágico. A magia acontece sempre que alguém entra ali. Aquela moça era bela, sua beleza impressionava todos que a viam.
Aquela roupa, embora pudesse ser considerada feia, ao ser vestida pela garota, tinha sua feiura. Transformada em elegância, pois a moça mostrava-se sempre elegante. Correr é uma ação que faz o ser humano se sentir bem. Os benefícios da corrida esportiva são listados por médicos e terapeutas. Quando o filho listou para o terapeuta familiar o que considerava problemático no comportamento dos pais, estes compreenderam que essa lista resumia os problemas familiares e procuraram se comportar melhor. Havia ali um homem desanimado. O desânimo dele podia ser percebido no modo como andava e nas palavras que falava. Bom, eu vou parar por aqui as correções que nós fizemos da página 18 até a página 28. Posteriormente, eu darei continuidade às correções porque eu pedi mais atividades do livro, né, de atividades. Para não ficar muito extenso, farei numa próxima videoaula, ok? Eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.